Hoje o programa tá recheado, o final de semana tá lotado de futebol, tá lotado de futsal. Vamos falar sobre tudo que tem para acontecer nesse final de semana. O melhor tempero para o seu almoço. Daqui a pouco a gente vai dar o cardápio do final de semana, tá certo? Seja muito bem-vindo à Grande Jogada. Manda sua mensagem lá no nosso WhatsApp, ó, 988999597. Quase que eu errei, mas eu acertei. Então, vamos dar início ao programa, porque eu não gosto de enrolação, não. Aqui não é Antero Neto que fica 2 horas aqui conversando, enrolando, não. Vamos logo dar bom dia para ele, que faz esse programa muito melhor, Wilton Bezerra. Sabadão, né, Wilton? De volta aqui na Grande Jogada. Pois é, rapaz. Bom dia, Aragão, bom dia, o pessoal bom e amigo da técnica, a grande audiência desse programa. Eu não quero aqui carregar o nosso futebol dentro do Campeonato Brasileiro da Série A para uma dimensão dramática, uma dimensão de drama. Mas que esse sábado também é recheado de preocupações é uma verdade. O time do Bragantino meteu 4 no time do Bahia ontem, lá em Bragança Paulista. Fez com o tricolor baiana quase a mesma coisa que fez com o time do Ceará. E veja o pinote que esse time deu para a 10ª colocação. Então, de repente, o Atlético Paranaense também já sofria com a presença na zona do rebaixamento. Subiu, já ultrapassa, inclusive, os nossos times. Quem é que volta agora? Vasco da Gama? Ele tem que fracassar? O Botafogo, ele tem que fracassar? O Goiás tem que continuar ruim? É aquele tal negócio, né? Tem até uma frase de um escritor, Gore Vidal, né, americano, que ele até dizia, dentro de uma lógica da sociedade, não é preciso que tudo esteja bem, é preciso também que os outros fracassem. Estaríamos nós nessa condição, meu querido Aragão? É preciso que os outros fracassem? Nós temos condições de fazer dentro de campo por nós mesmos? Pois é, Wilton, tá tudo embolado ali. O Bragantino, com a vitória de ontem, subiu 7 colocações na tabela de classificação. Então, já que você puxou o assunto, vamos aproveitar e vamos mostrar os gols do Bragantino. Roda pra gente aí. Aí abriu o placar com o Claudinho, logo aos 3 minutos de jogo aí, ó. Aí depois o Claudinho de novo fez o segundo gol no rebote. O Bragantino fez 3-0 com o Ítalo. Bela assistência, hein? E o Elinho foi quem fechou o placar, 4-0 do Braga para cima do Bahia. Coisa tá ficando difícil, tem que abrir o olho os nossos times, porque o pessoal lá de trás está acordando. Agora, Wilton, vamos falar um pouquinho dessa questão das contratações, né? Na verdade, das não contratações, porque a gente tem a matéria lá no nosso Diário do Nordeste, a gente pode até mostrar, né? Porque fechou, acabou ontem a janela de inscrições. Não tem mais como inscrever ninguém, então Ceará e Fortaleza seguem com esses times que estão aí. Como você falava, tem que abrir o olho, mas com esses elencos que a gente tem, dá para ir? Ou precisava vir mais alguém? Vai depender muito do trabalho dos departamentos médicos das duas equipes. No Fortaleza, por exemplo, a equipe tricolor jogou bastante desfalcada nos últimos compromissos. Quando eu digo bastante desfalcadas, porque jogadores que fazem diferença. Oswaldo, por exemplo, estaria em condições para o próximo jogo. O Yuri, uma excelente opção em termos de ataque. E tem mais a questão dos zagueiros. O time contratou o Wanderson, da Bahia, porque está Quinteiro fora da equipe, não se recuperou ainda. De repente, Paulão, por uma razão ou outra, fica de fora. O time é obrigado a colocar, na ausência de Roger Machado, o Bruno pela 4ª zaga. Eu vejo que o time do Fortaleza ele consegue se safar. Quando o ideal, todo mundo sabe, é contar a essa altura até com uma equipe base, com aquela tradicional formação que todo mundo conhece. Por quê? Porque é um período em que não tem tempo para treinamento. Ninguém ensaia, ninguém faz o treinamento essencial. Então, ter uma equipe, né, uma ideia de jogar, é uma vantagem muito grande a essa altura dos acontecimentos. E o time do Ceará, que lutou tanto para resolver o seu problema de ataque. A questão desse centroavante Viseu, vai ser só isso que está aí? O Kleber voltaria ao time?
E essa peça de ataque com a inconstância de um Matheus Gonçalves, de um Leandro Carvalho, da ausência de gols de um Kleber. O setor de meio campo, por que eu ouvi que talvez Fabinho seja escalado? Ele estaria também desgastado? Então, o ideal seria ter opções. Mas o Chamusca, ele compreendeu primeiro a situação de mercado e depois foi concorde com a diretoria. O torcedor não quer saber disso. O torcedor ignora as dificuldades. O torcedor pensa que é só ter dinheiro e comprar o jogador ou adquirir o jogador. E todo mundo sabe que não é assim. De modo, meus amigos, que é torcer para que dê certo, né? É torcer para que dê certo, mesmo porque muitas equipes que estavam, né, fazendo água na canoa, elas subiram. E como é que nós vamos ficar? O Ceará vinha numa sequência boa e acabou levando 2 cacetadas, né? Conseguiu um empate no último jogo com o misto do Palmeiras. O time do Fortaleza não consegue ganhar. A gente é conduzido a um certo conformismo, porque foi um ponto e tal. Eu não discuto a validade de um ponto a essa altura dos acontecimentos. Mas eu certamente estou na mesma situação sua e do torcedor. O que serão dos nossos times? Iremos para aquela área de disputa com aflição para não cair? Isso é muito dolorido, viu, Aragão? É verdade, viu, Wilton? A gente fica nessa expectativa para ver como é que os times, nossos times, vão reagir também. E aí, Wilton, para a gente entrar melhor no assunto Ceará, no assunto Fortaleza, eu vou passar então o cardápio do final de semana, né? A gente diz aqui que a grande jogada é o melhor tempero para o seu almoço, então vamos dar o cardápio do final de semana. Pode colocar aí na tela, com licencinha aqui ao Wilton, né? A gente tem amanhã o Ferroviário na Série C, jogo importantíssimo contra o Paysandu. O Ferroviário precisa vencer para manter aí as chances de classificação para a próxima fase. Próximo, vamos pro próximo. Tem o que também? O que mais temos nesse final de semana? Tem futsal também, ó. Ceará e Pereiro, isso é hoje, tá? Às 4 da tarde, transmissão ao vivo da TV Diário. Eu estarei na narração, então, por favor, me acompanhem, né? Porque dizem que esse narrador novo aí da TV Diário é bom. Então vamos lá conferir o Ceará e Pereiro, grande jogo. E amanhã estarei eu de novo também, então você não perde nenhum detalhe de Grêmio Recreativo e Sobral às 4 da tarde também, aqui na TV Diário, ao vivaço. E aí, vamos falar então de Série A agora, porque, como o Ito já introduziu aí o assunto, o Ceará entra em campo amanhã, joga contra o Atlético Mineiro, pode colocar também a nossa ilustração, a nossa arte da equipe do Ceará, telão Ceará e Atlético Mineiro, amanhã às 4 da tarde, Wilton Bezerra, Arena Castelão, transmissão ao vivo da Verdinha. Você também não perde nenhum detalhe na nossa Rádio Verdes Mares. E aí, Wilton, Ceará encara o líder do Campeonato Brasileiro. É certo que o Atlético Mineiro, vamos falar também disso, vem bastante desfalcado, mas é uma parada duríssima, né, Wilton? Olha, eu não vou levar nem em consideração essa história de desfalque pela Covid. Eu vou lembrar o jogo do Palmeiras, em que o time do Ceará, no primeiro tempo, levou um vareio de bola, levou 2. O Palmeiras fez gol com direito a gol de letra. E ali a gente viu realmente um time desgastado, sem força, impotente. Veio o segundo tempo e todo mundo sabe, tirou o pé da aceleração. Aí o Ceará vai lá, faz com muita sofreguidão 2 gols. Tem aquela tentativa de um pênalti mandrake criado pelo jogador Vina, né? Tremendo mandrake, a verdade é essa. E ficou naquele 2-2, com algum sabor. Para uns, para esse comentarista, não. Então, é uma parada que deve ser levada em conta, mesmo que o time do Atlético não tenha Sampaoli no banco, o time do Atlético tenha alguns jogadores importantes fora pela Covid, mas essa questão, sabe, de saúde pelo vírus, a coisa deve ser levada assim, como se nada estivesse acontecendo. Claro que eu estou exagerando. É força de expressão. Eu até falei essa semana, e o meu querido Antero achou que não dava para aceitar, quer dizer, essa colocação, o que é perfeitamente normal. Eu falei em naturalizar uma situação como essa, como se fosse realmente a única coisa a fazer. Achar que vai ser dessa forma, que não tem jeito, quem adoecer vai procurar um tratamento e o clube proporciona toda a condição para a recuperação. Então, por esse aspecto, não adianta a gente estar fazendo cálculo, não. O time do Atlético perdeu em casa para o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense é um time em ascensão.
E essa é a razão. Talvez não tenha sido por problema de São Paulo não estar no banco, ou de o time não ter fulano e Beltrano na equipe por problemas do Covid. É parada dura e principalmente pela necessidade premente que o Ceará tem de ganhar uma. Se ele perde o jogo, já sabe como é que é, né? Vai passar mal ali perto do caminho das trevas. É verdade, Wilton. E eu gosto sempre de trazer também a palavrinha de quem está envolvido, né? De quem está lá dentro. Quem conversou com a imprensa ontem foi o Lima, meia da equipe do Ceará, e ele falou também, justamente, lógico, sobre esse adversário, sobre esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos ouvir o Lima, então. A gente sabe que é um grande adversário. Nós jogamos em nossa casa, sabemos da nossa força, nossa qualidade, grandes jogadores, né? Um potencial fantástico. Então, quem vir, quem é candidato ao título e tudo mais, a gente não tem medo de ninguém, né? Estamos bem preparados para isso, comissão aí toda focada para esse jogo, né? Então vamos dar nosso máximo, né? Sair com a vitória aí. Pois é, o Lima diz aí que a gente não tem medo de ninguém. E tem que ser desse jeito mesmo, né, Wilton? Não pode ter medo do Atlético Mineiro porque é o líder. Mas você sabe, meu querido Aragão, o medo tem a sua utilidade. Porque com o medo você toma precauções, você toma determinados cuidados. O que não funciona de maneira nenhuma é a covardia. Entendeu? O time não pode ser covarde. Medo, de modo previdente, pode ter, não tem problema. E o nosso querido Lima, eu tenho a impressão que ele é um desses jogadores colocados entre aqueles que têm mais cuidado com ele, talvez, né? Numa jogada mais arriscada, numa disputa mais acirrada, ele tem mais preocupação com isso do que propriamente de jogar, de encarar. O Lima, todo mundo sabe que é um caso à parte. Chegou no Grêmio, chegou driblando, marcando, pintando os canecos, como se diz no popular, o que chamou a atenção do Grêmio. Puxa, a gente tem essa fera dentro de casa, manda buscar de volta. Não emplacou no Grêmio, não sei porquê. É da natureza dele. Em algumas oportunidades, ele revela aquela vantagem que poucos têm, a capacidade de driblar. Ele sabe driblar. Né? Todo mundo sabe que o drible é a ginga, né, combinada com o movimento dos pés. E ele tem isso, mas ele não se aplica. Ele parece que não faz muita força, ele não tem ambição. Essa é a melhor definição para esse jogador. Então, está falando aí que não tem medo de ninguém. Então, vamos esperar que essa coragem ela seja materializada dentro de campo num jogo em que o time do Ceará vai precisar da sua habitual raça, da sua habitual maneira de se empregar dentro de campo. É essa a principal arma do time do Guto Ferreira. E ele sabe mais do que todo mundo disso. Falando em arma do Guto Ferreira, então, Wilton, vamos falar das armas que o Guto tem, né? A provável escalação da equipe do Ceará para esse jogo de amanhã. A gente preparou aqui, pode colocar na tela, tá aí a escalação provável, né? Praz, Samuel Xavier, Thiago, Brock, Bruno Pacheco, Fabinho, Charles, Vina, Sobral, Léo Chu e Viseu. Esse time para enfrentar um Atlético Mineiro, que como a gente já falou, que vem bem desfalcado, tem 10 jogadores infectados com Covid. Eu vou até citar aqui para a gente ter um papo mais legal. Vitor, Everson, Guga, Hever, Gabriel, Alan, Jair, Alan Franco, Sávio e Vargas. Tá aí, o Atlético vem meio capenga para enfrentar esse Ceará, Wilton. E como a gente viu a escalação do vovô aí. Dá para bater de frente, Wilton? Ceará, você vê o Ceará como menos favorito, mais favorito? Como é que você vê o vozão para amanhã? O time do Ceará tem como enfrentar o Atlético. O time do Ceará, apesar dos gols levados ultimamente, sempre foi um time muito respeitado por saber fechar bem os espaços entre os seus compartimentos, porque isso é fundamental. O time do Ceará ele não tem, digamos, o hábito de jogar de forma adiantada, com linhas adiantadas e a defesa exposta. Faz isso em algumas oportunidades. Mas essa solidez defensiva, principalmente contra os grandes, foi sempre o ponto alto do time do Ceará. Se isso vai acontecer nessa partida, eu fico em dúvida que time de Atlético o time do Ceará vai ter pela frente. Então ficam essas especulações na cabeça da gente. Agora, tomara que o Brock
não faça as besteiras que fez nos últimos jogos em que ele foi escalado. Andou mal contra o time do Palmeiras, deu uma oportunidade ao Palmeiras desperdiçada. No último jogo, ele acabou complicando também a vida do time do Ceará, naquela saída de bola. E, de resto, é Léo Chu pelo lado esquerdo. Eu acho que a agressividade maior do Ceará responde pelo nome do Léo Chu, né? Passou tanto tempo aí esperando uma oportunidade. O Viseu é uma preocupação. Eu achei estranho o comportamento dele, ele tem que se ligar mais. No começo do último jogo do Ceará, ele dominou uma bola na área adversária, mas ele foi de uma forma tão lenta que, de repente, eu pensei, é o Ceará que está sendo atacado? Porque uma tranquilidade dessa de um defensor, confesso aqui, sem querer queimar ninguém. Mas ele tem que se ligar mais. Tem que se ligar mais, porque, do contrário, não vai ser a solução. De resto, esperar que o Fabinho, né, seja o grande Fabinho e que o Charles tenha a energia que ele parece ter perdido. O Charles, inclusive, eu não gosto muito desse tipo de crítica mordaz, mas no jogo último contra o Palmeiras, ele fez o pênalti ou pela necessidade de fazer, o que eu não acredito, mas, sabe, um pouco caso na jogada. Como se fosse permitido fazer aquele tipo de falta sem punição. Então, o Charles precisa voltar a jogar um bom futebol. A defesa está bem, excetuando-se essa observação em termos do bloco, e no ataque é o que o time tem, né? É o que o time tem. De resto, é tentar dosar as energias de jogo para jogo, porque chegou a hora do time do Ceará mostrar as armas, escolher as armas, para nos dar uma certeza maior de que essa fase, né, de 3 partidas com 2 derrotas e um empate era coisa do passado. Tomara, né, Aragão? É verdade, Wilton. A gente tem até na nossa tarde aí, o pessoal que viu a nossa provável escalação sem o Luiz Otávio pode ter estranhado, né? Porque o Luiz Otávio saiu sentindo dores contra o Palmeiras e aí gera essa dúvida se ele vai ter condições para o jogo. Tendo condições, muito provavelmente o Luiz Otávio vai a campo. E aí a gente falava do Atlético Mineiro, só para encerrar esse papo sobre o jogo entre Ceará e Atlético, com todos os desfalques que tem, a provável escalação do Galo: Rafael, Thalisson, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Natan, Zaratio, Johan, Savarino, Keno e Sacha. Ainda assim, é um timaço esse time do Atlético Mineiro. O Ceará tem que abrir o olho para esse jogo de amanhã, claro, precisando bastante da vitória. A gente vai para um intervalinho rapidinho. Não sai daí, no próximo bloco vamos falar tudo sobre o Fortaleza, que também joga amanhã, hein? Até já! Estamos de volta com a nossa grande jogada e estamos esperando a participação de você, tá? Tá em casa? Pega o seu WhatsApp, manda lá uma mensagem, ó. 98899-9597. Acha que o Ceará vai vencer? Acha que o Fortaleza vai vencer? Qual é o seu placar para os jogos de amanhã? O futsal também pode dar placar do Ferrão. Manda aí a sua mensagem que a gente manda o alô dos nossos telespectadores, nossa grande audiência. Então agora vamos falar do Fortaleza, porque amanhã tem Botafogo e Fortaleza, 6h15, né? 6h15 da noite, 6h15 já é noite, dá para dizer que é noite, lá no Engenhão, estádio Newton Santos, Botafogo e Fortaleza. E para a gente introduzir o assunto do tricolor do PC, eu vou chamar ninguém menos que o nosso grande repórter, essa voz maravilhosa, quem traz as informações do tricolor é o Ivan Bezerra. Fala, Ivan! Olá, amigos da grande jogada. O Fortaleza conservou suas características de jogo, de posse de bola, de pressão sobre o adversário, de pressão ao perder a bola no jogo contra o Vasco da Gama em 0-0, corrigiu os problemas defensivos, perdeu várias chances, mas agora tem uma chance de se redimir frente a outra equipe que está lá na zona de baixo do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, nesse domingo às 18h15 no estádio Newton Santos. No ano passado, o Fortaleza venceu uma partida do Botafogo, perdeu outra e agora vai para esse novo confronto sob o comando do técnico Chamusca. Ele praticamente completou a sua primeira semana de trabalho na equipe e conhecia alguns jogadores, alterou pouca coisa do sistema de jogo de uma equipe já montada pelo anterior Rogério Ceni e agora vai para esse confronto, esse duelo de 6 pontos, como se diz, porque é um adversário direto na luta pela permanência.
O volante Felipe está de volta à equipe, depois de cumprir o terceiro cartão amarelo. Fica uma dúvida se o Chamusca vai chamar lá o Oswaldo e o Yuri César, que vão cumprir no domingo exatamente a suspensão, não a questão do protocolo médico da Covid-19, e ficarão à disposição, exceção do zagueiro Paulão e dos outros zagueiros Roger Carvalho e Juan Quinteiro, que também estão machucados. É isso aí que eu acho que deve acontecer nesse jogo contra o Botafogo. Tá aí o Ivan, então, trazendo aí as novidades da equipe do Fortaleza. Vamos trazer o Wilton para o nosso papo, então, sobre o tricolor do PC. Wilton, pelo que o Ivan falou aí, que foi o que a gente deu para ver contra a equipe do Vasco, o Chamusca manteve as características de jogo do time do Rogério Ceni, né? Foi um time ofensivo, finalizou bastante, mas o Fortaleza está precisando botar o pé na forma para voltar a vencer, né, Wilton? É verdade. Eu costumo repetir certas verdades, digamos assim. Às vezes você procura uma previsão aproximada de um jogo de futebol e quebra a cara. Mas a gente já está acostumado com isso. Mas vamos lá, não se trata aqui de achar que o time do Botafogo já está em período de falência, tem nada disso. Fortaleza, evidentemente, precisa desses 3 pontos como nunca dentro dessa competição. Não tem sentido, por exemplo, o time do Fortaleza esperar pelo Vasco da Gama. Não tem sentido o Fortaleza deixar de propor dentro de um jogo desse. Não tem sentido esperar que o Fortaleza fuja daquela ideia onde ele se coloca melhor, que é a de atacar, de agredir. O Fortaleza tem até os instrumentos dentro de campo para fazer isso. Ele tem o Elton Paulista, ele tem David, ele tem Romarinho, escolhendo um pouco mais o lado de campo. Ele tendo o Oswaldo, é realmente um retorno oportuníssimo sobre todos os aspectos. Então, eu acho que basta apenas repetir a atitude que o time teve contra o Vasco da Gama. Não abriu mão de ter a posse de bola. É bom explicar essa questão de posse de bola, uma série de fatores, troca de passes, jogar no campo adversário, ter mais volume. Isso não resulta, muitas vezes, em coisa nenhuma. Vejam contra o Vasco da Gama. Mas nem por isso um time como o Fortaleza vai deixar de formular contra o Botafogo. Porque se não for contra o Botafogo, com todo respeito pelo passado glorioso do time, vai ser contra quem? É isso que precisa ser dito. E outra, né? Todo time que ataca, que procura agredir, que procura ganhar algum jogo, ele corre riscos. Vejam, senhores, numa partida como aquela contra o Vasco, que o Fortaleza teve o domínio pleno, o Cano quase marca. O Torres quase marca o seu gol. Embora o volume maior fosse do Fortaleza, elaborando jogadas no campo no Vasco, mantendo o Vasco contra a parede, desfigurando uma tentativa tática do time do Vasco da Gama, e saiu 0-0. Infelizmente, o futebol tem esses aspectos, mas não pode deixar escapar, com respeito pelo adversário. Vejam que contra os nossos times, o time do Botafogo complica. O Botafogo complica. Mas é uma necessidade. Eu não entro muito nessa história de vitória de 6 pontos, né? Mas isso tem uma explicação matemática, quer dizer, uma vantagem. Além dos 3, ele estabeleceria uma vantagem de mais 3 por isso e por aquilo. Tudo dentro da maneira de se colocar aritmética dentro, né, do futebol. É desse jeito que eu acho. E o Samuca sabe perfeitamente disso. Eu digo Samuca carinhosamente, mas é o Chamusca, né? Ele sabe perfeitamente que contra o time do Botafogo é a oportunidade, entre aquela história da obrigação de fazer os 3 pontos. Ninguém tem obrigação de nada. Mas a necessidade é grande. E se um resultado bom não vier, meus amigos, aí nós entramos naquela onda de preocupação que é ruim, viu? Que é ruim, meu querido Aragão. É verdade, Wilton. E a gente falava sobre essa questão da finalização, né? Que o Fortaleza está pecando bastante. Quem falou sobre isso foi o Jackson também. Será que a ansiedade para vencer está atrapalhando na hora daquele último passe, na última bola? Eu acredito que não vem atrapalhando, isso não é um fator que nos atrapalha. Até porque são jogadores experientes da linha da frente, o Eric Paulista, o Romarinho, o David, tem o Bergson também. E acredito que tem um pouquinho mais de tranquilidade nesses momentos, são jogadores acostumados com isso.
E espero que no domingo possa ser diferente, a gente possa fazer esses gols e acabar com esse jejum. Tá aí a palavra do Jackson, que certamente será titular na partida de amanhã. Ele, até a chegada do Wanderson essa semana, era o único zagueiro à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Então, Wilton, vamos falar sobre a provável escalação da equipe do Fortaleza, né? A gente pode até colocar aí já pronto. Felipe Alves, Tinga, Jackson, Wanderson, e a gente já está cogitando que ele vai ser o titular, né? Chegou para resolver esse problema aí. Bruno Melo, Juninho, Felipe, que está de volta de suspensão, e Ronald, Romarinho, David e o Wellington Paulista. Com esse time aí, Wilton, dá para vencer o Botafogo? Olha, eu faria diferente. É preciso saber, por exemplo, se Oswaldo está à disposição. Um dos caminhos, quando um time tem pela frente uma retranca, um ferrolho, uma coisa hermeticamente fechada, todo mundo sabe que é pelos lados. Não, mas isso é primaríssimo, isso todo mundo sim. Mas acontece que por dentro, afunilando, fica mais difícil. Eu acho que o Oswaldo seria essencial num jogo desse, como uma postura de Romarinho na individualidade, mas pelos lados, as beiradas, uma negociação, como eu sempre gosto de dizer, né? Um acordo entre ele e Tinga ali para trocar figurinhas, o mesmo pelo lado esquerdo. Eu não sei se o Wanderson entrando no time do Fortaleza seria uma boa ideia a essa altura, porque ele está chegando. Ou se o time teria Bruno como quarto zagueiro e Carlinhos no apoio. Eu acho que nas duas situações o Fortaleza está bem servido para a sua ideia de jogo. Então, eu acho que os instrumentos estão aí. Um tripé de meio campo que ganhou em envergadura, indiscutivelmente, porque além de Juninho e Felipe, esse jogador Ronald é o jogador que acrescenta mesmo. Ele é dono, assim, de um fervor, de uma força. Ele não fica apenas comprometido com aquela história de embaraçar as jogadas do adversário. Ele vai para o jogo e bota um coração que não é brincadeira. Então, é essa a escalação. Eu faria, portanto, essa observação. Oswaldo estando à disposição, eu acho que ele é o homem. E maiores deslocamentos, maneira de se mexer ali na frente, porque todo mundo sabe que jacaré parado vira bolsa, né? Não é assim, Ara? É verdade, Wilton. E a gente fala do Oswaldo, né? A gente não colocou o Oswaldo aí na nossa provável escalação porque tem que passar ainda pelo protocolo. Vamos ver, ele deve ser testado e aí para ver se está sintomático, se não está mais com a doença, para poder voltar a campo não só o Oswaldo como o Yuri César. Então o Chamusca pode ganhar duas opções importantes para essa partida contra o Botafogo. Eu passei a escalação do Atlético Mineiro aqui de boca, Wilton. Vou te passar também a provável escalação do Botafogo, como espera que o Botafogo venha para esse jogo. Com Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Canu e Vitor Luiz, José Wellison, Caio Alexandre, Rona, Bruno Nazário e Eber Bessa e o Matheus Babi lá na frente. Onde é que o Fortaleza tem que se preocupar aí, Wilton? Olha, o Babi é muito bom na jogada pelo alto. Eu até brinquei com ele certa feita, assim, fiz uma crítica, porque eu vi um jogo em que ele foi mal, e eu dizia, essa camisa já foi vestida por Quarentinha, um dos maiores, desculpem, artilheiros do time do Botafogo, mas o Vitor Luiz é muito bom no apoio, jogou aqui no time do Ceará. Canu e esse Benevenuto é uma boa dupla de zaga. Esse jogador Nazário joga muita bola, então não é galinha morta não, hein? É preciso que se entenda isso, que o time do Fortaleza tem a sua ideia e sua atitude ofensiva, mas, naturalmente, com eu não digo receio, medo, a coisa absurda, né? Ou com muita ansiedade. Porque, aliás, essa ansiedade é problema de divã. De repente, há uns 2, 3, 4 anos atrás, esse vírus chegou no futebol. Todo mundo se queixa dessa tal de ansiedade. De modo, meus amigos, que o Botafogo tem seus trunfos também. Tem seus trunfos e os jogadores sentem da carne o problema vivido pelo clube. Eles sabem que a coisa pode melhorar um pouco dependendo dos resultados dentro de campo. E eu sempre digo, sabe, Aragão, olha, nunca duvide de um desesperado. Um ser desesperado é um perigo sob todos os aspectos. Ele é capaz de tudo. Não pode ser capaz de nada, né?
É verdade, Vitor. A gente torce para que não seja capaz de nada, né? Para que os nossos times possam voltar a vencer. E olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas não sai daí, porque no próximo bloco tem uma matéria muito bacana com a Natália. É uma índia que joga na equipe do Fortaleza Feminino. A gente foi conhecer um pouquinho mais da história dela e tem também, vou mandar os alôs aqui, o pessoal tá mandando mensagem no WhatsApp. Na volta eu mando o alô de vocês. Até já já. Tamo de volta com a grande jogada. E sabe quem é que tá com a gente, ó? O Luiz tá aqui mandando mensagem dizendo que amanhã é 1-0 Fortaleza. O Alisson tá dizendo que é 3-0 pro Fortaleza e pediu um abraço pros filhos dele, o Jarlisson, Arielle, Adriele e Aleph, todos tricolores. Aí o Lyndon Johnson me chamou de Antero Neto, aí, amigo, aí você acaba a amizade. Aí você acaba a amizade. Mas, torcedor do Ceará, o Lyndon Johnson também assistindo a gente. Quem tá também com a gente é a Maírle e a Dede. Ô, Dede, ô, Nilza, tem almoço hoje? Vamos sair, viu? Olha, mas para a gente mudar de assunto agora, falar sobre a Natália, né? Que eu falei da matéria dela e vou logo me corrigindo porque eu disse Índia, mas o certo é indígena, né? Fui devidamente corrigido aqui. Tem que chamar de indígena, Índia não pode mais. Então é a indígena Natália, tem uma história muito bacana, joga no feminino do Fortaleza. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da história dela. Vamos fazer uma união. Uma tribo indígena, uma mulher e uma bola. Qual o resultado? A Natália. Ela é atacante do Fortaleza. E assim como toda sonhadora, o futebol começou desde pequenininha. Eu comecei a jogar desde pequena, tinha 11 anos. Sempre jogava nos campinhos, ali perto de casa. E queria me tornar jogadora de futebol. De lá pra cá, um longo caminho percorrido. Quem vê esse riso frouxo, nem imagina os percalços que a Natália teve que enfrentar. Eu passei muita dificuldade para chegar até onde eu cheguei. Porque deixar de desistir, eu nunca desisti, sabe? Tipo, às vezes eu ia pro treino sem merendar, às vezes eu ia pro treino sem almoçar, entendeu? Na frente das câmeras, as palavras às vezes não saem com tanta facilidade. Eita, gaguejou. Mas a atacante do tricolor não precisa dizer muita coisa para a gente entender o tanto que ela representa. O orgulho de vestir a roupa que carrega a identidade da cultura dela. E não se engane, a cultura indígena vive dentro da Natália. Até hoje ela mora com os pais na tribo Tapeba Capoeira. Lá é bom. A gente faz pesca também, nós caçamos também, entendeu? Pega peixe na mão, um monte de coisa. Na mão? Na mão. Come assado também, tem bastante. E olha que quando ela começou a se soltar, saiu até música. Tava sentado na pedra, eu tava fazendo colar. Peraí. Vamos fazer direito então. Eu subi lá no alto do templo, só pra ver a fundura do mar. Eu subi lá no alto do templo, só pra ver a fundura do mar. Oi, canta homem, canta mulher. Diante de tanto costume diferente, como é que o pessoal do time lida? As meninas que resenham um pouco comigo, que eu sou índia, né? Fica frescando, fazendo oba. Mas, enfim, né? Eu gosto delas, são bastante legais. Pelo visto, a Natália tira de letra. E esse entrosamento na resenha também reflete dentro de campo. O tricolor está classificado para as oitavas de final do Brasileiro Feminino Série A2. Na fase de grupos, 4 vitórias em 5 jogos, com direito a goleada por 10-0 na última partida. No pé, a bola. Na pele, a família. No corpo, a cultura indígena. Na alma, a leveza de quem está realizando um sonho. E o espírito de alguém que é um exemplo de representatividade. Tá aí, muito bacana a história da Natália, e o Fortaleza Feminino entra em campo hoje, tá? O primeiro jogo das oitavas do Brasileiro Série A2 contra o Fluminense. Toda a sorte do mundo para as meninas. Vamos voltar com o Wilton Bezerra aqui, só para me despedir, né, Wilton? Sabadão, viu, Wilton? Tá na hora do descanso. Pois é, eu quero registrar a beleza de reportagem com a Natália. Ela é alegre e irradia alegria. É o futebol ganhando beleza com a presença das mulheres. Bela reportagem, gostei de ver, principalmente pela forma como ela se expressa, sempre alegre. Legal, sucesso para ela.
Pois é, amanhã tem futebol, segunda-feira tem mais nesse horário com o nosso A Grande Jogada. E eu me despeço de todos, passando a palavra, como se a gente estivesse numa reunião, né? A Aragão, bom no rádio e melhor ainda na televisão. É por aí, viu, Aragão? Tá certo. E tem mais Aragão hoje, viu, Wilton? Às 4 da tarde estarei aqui narrando o jogo de futsal, Ceará e Pereiro. Você acompanha, são as quartas de final do Campeonato Cearense de Futsal. Então, ó, já vai dar aquela almoçadinha, já vai dar aquele cochilinho depois do almoço para 4 horas. Tá ligado na TV Diário de novo. Tem muito futsal. Amanhã também tem futsal, tá? Hoje, amanhã tem Fortaleza, tem Ceará, tem Ferroviário. E é óbvio que o resumo de tudo isso, o que aconteceu no final de semana, você acompanha de volta com a gente na Grande Jogada, na segunda-feira, às 11h15, com Antero Neto. O Wilton já foi embora, eu vou também. Tchau, tchau!